Procurando o café perfeito? Conheça o Café Fraga, um café 100% arábica. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Hoje nós conversamos com o Marcos Holmes, ele que é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, tem atuação profissional na capital de São Paulo e também aqui em Americana, região metropolitana de Campinas em especial, onde a TV Todo Dia atinge 11 cidades. Hoje a gente bate esse papo, ele já foi candidato por outras 2 oportunidades, vem agora como pré-candidato, sendo confirmado em convenção do Partido Novo. Já fica o convite, Marcos, para você voltar aqui e bater um papo conosco. E fique à vontade para dar seu olá para o nosso telespectador. Certo, Gustavo, muito obrigado pela oportunidade. Se Deus quiser, voltarei aqui como candidato lá na frente. Meu nome é Marcos Ronce, sou aqui de Americana, cresci aqui, conheço os problemas da nossa cidade e de toda a região, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, e estou pré-candidato porque eu entendo que é na Alesp, né, que se definem as políticas públicas do Estado paulista, que se definem essas políticas, né, que impactam a vida dos cidadãos do nosso querido Estado de São Paulo, o Estado mais rico do Brasil. Marcos, conta um pouquinho pra gente, é sempre bom fazer esse início, você já tem uma vida pública acompanhando a política e sendo candidato, pré-candidato em outras oportunidades, mas conta um pouquinho a sua experiência. De onde você veio na iniciativa privada, né, e quais as suas experiências hoje nas políticas públicas? Eu sei que você acompanha muito audiências públicas, enfim, você tem uma atuação já, embora não tenha tido cargos públicos, mas você já tem uma atuação de fiscalização. Conta um pouco para o nosso telespectador sobre essa atuação, a sua vinda da iniciativa privada, um pouco do seu currículo, seu histórico até educacional, né, de formação, e essa sua atuação na área pública. Muito bem. Eu sou formado em engenharia elétrica, sou engenheiro eletricista de formação, tenho outras pós-graduações, né, redes de computadores, finanças, MBA, no INSPER, e o que eu faço tenho mais de 30 anos, né, de atuação no mercado de telecomunicações e infraestrutura, fazendo projetos de conectividade para operações essenciais de mobilidade urbana, rodovias, aeroportos, cabotagem, né? E atendendo também o mercado privado de telecomunicações, essa é a minha especialidade, né? Só que desde 2014, 2013, né, comecei a participar das manifestações lá em São Paulo, das manifestações políticas, né, que culminaram com o impeachment da Dilma Rousseff, felizmente, né, em 2016, porque o Brasil, naquela época, estava sofrendo muito com corrupção, a questão da malversação do uso do dinheiro público, né, dinheiro público mal usado, falta de responsabilidade fiscal, e aquela pedalada que ocorreu e está ocorrendo novamente. Está ocorrendo novamente. E estou aqui, participando da política, porque nós que trabalhamos na iniciativa privada, quando a gente pega o olerite lá no final do mês, a gente vê aquele desconto de impostos do nosso olerite, né, vai para fundo de garantia, vai para INSS, tem imposto de renda, tem um imposto não sei do que, e come lá 30% para cima do nosso salário. Então, a gente não está vendo muito o retorno desses investimentos. Lembrando, Gustavo, o Estado de São Paulo, ele contribui com o PIB brasileiro mais de 30%. É outro motivo muito forte pelo qual estou na política. O Estado de São Paulo precisa reverter essa situação, é uma das minhas principais bandeiras. O Estado de São Paulo não pode ficar refém de Brasília, né? Eu sou defensor daquela pauta mais São Paulo, menos Brasília, porque, por exemplo, São Paulo contribuiu aí ano passado 255 bilhões de reais com o fundo de participação dos municípios, recebeu só 400 milhões de volta. A gente está financiando cidades Brasil afora e a gente está ficando aqui ao Deus dará. É isso mesmo. E você tinha puxado um pouco o assunto de infraestrutura, e a gente conversava antes de ligar as câmeras, sobre a SP-304, né? Você me contou que teve uma atuação também de movimento político no sentido para que não houvessem pedágios na SP-304. Conta um pouco para a gente sobre isso. É importante essa situação. Uma das minhas pautas participar na política é participar de audiências públicas que envolvem assuntos aqui da nossa região. Uma delas foi do pedágio daquele projeto Rota Mogiana, que era um edital que estava anunciado pelo governo do estado no ano passado, através da Secretaria de Parcerias e Investimentos, edital público, de chamamento público, as empreiteiras todas interessadas nesse edital, porque envolvia uma grande gama de rodovias ali da região do Circuito das Águas. Várias cidades ali, Águas da Prata, Mojimirim, Mogi Guaçu, Jaguariúna,
Pedreira, Estivajebe, Itobi, várias cidades envolvidas nesse projeto, né? Nessa licitação. Ali tem bastante rodovias estaduais. O governador decidiu fazer um bloco de rodovia chamado Rota Mogiana e incluiu a nossa SP-304, Rodovia Luiz de Queiroz, nesse edital. E o ano passado, né, teve uma audiência na qual eu decidi participar. Tá? Não sei se na pergunta aí que você fez, eu vou falar um histórico desse caso aí. Pode falar, pode falar. Dia 14 de março de 2025, audiência marcada na sede da Artesp em São Paulo, lá na Faria Lima, do lado da Faria Lima. Eu decidi ir até lá. E eu fui para lá com a intenção de um espírito colaborativo. Um espírito colaborativo, entendendo que chegando lá ia ter prefeitos da nossa região, vereadores, outras autoridades aqui de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, cidades impactadas aqui pela presença da SP-304 no edital. Chegando lá, eu me vi sozinho daqui da região, prefeitos lá, eu vi prefeitos ali de Águas da Prata, Itobi, vereadores de Estivajebe, Águas da Prata, Mojimirim, todas aquelas cidades, vereadores presentes pedindo a palavra, falando na tribuna. Eu também pedi a palavra, né? Falar, o Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara não vai poder ficar ausente desse debate. Decidi participar. Aí eu decidi ocupar esse espaço, pedi a palavra, subir na tribuna. Antes disso, a secretária, né, da SPI, Secretaria de Parcerias e Investimentos, a senhora Raquel Carneiro, ela tinha apresentado o projeto brevemente, só que eu tenho conhecimento técnico nessa área, trabalhei mais de 30 anos com infraestrutura, né? Nos últimos 12 anos em empresa de concessões de rodovias, aeroportos, mobilidade urbana e cabotagem. Então, eu identifiquei no projeto uma inconsistência. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui, você entrevistou um outro pré-candidato aqui da nossa região, que disse que ele conversou com o Tarcísio num cafezinho lá e conseguiu falar para o Tarcísio tirar a SP-304. Eu estou explicando aqui o que de fato aconteceu. Eu acho que precisa ter legitimidade nesse assunto, precisa participar da audiência e mostrar que veio. Então, lá na audiência, o que eu fiz? Eu pedi a palavra, subi a tribuna e falei para a secretária, olha, Raquel, eu acho que a rodovia SP Luiz de Queiroz, ela está muito longe das demais rodovias do bloco Rota Mogiana, né? Por exemplo, a sede da concessionária principal ali, que é a Campinas Mojimirim, fica a 80 quilômetros daqui. E de Piracicaba fica a 100 quilômetros. Ou seja... Era um jabuti, né? Que a gente chama de jabuti. Pois é. Eu acho que ninguém se atentou, né? Até as partes técnicas aí da Artesp, também a da Secretaria de Parcerias e Investimentos, colocar a SP num projeto com a Rota Mogiana, rodovias distintas uma da outra, iria encarecer o projeto. A concessionária que ganhasse esse leilão ocorreu esse ano, né? 9,4 bilhões de investimentos, né? Para 520 quilômetros de rodovias lá da região mogiana, ocorreu agora em fevereiro desse ano. Uma concessionária ganhou e já está implantando lá os pedágios Free Flow, né? Free Flow é um projeto que eu participei do primeiro Free Flow do Brasil, que foi instalado em Itaguaí, na rodovia BR-101, na Rio Santos. Eu fiz o projeto de conectividade desse pedágio até o CCO, né, na parte de telecomunicações, porque ele usa uma banda muito larga de transmissão de dados, né, porque o Free Flow ele filma todo o carro que está passando, todo o veículo que está passando, se for carro, ônibus, caminhão, ele vai identificar que tipo de veículo é aquele, ele vai tentar fotografar as placas do veículo para poder emitir a posteriori a taxa do pedágio, né? Ou se não, se tiver o tag ele já pega, né? Ele já pega pelo tag e já tributa no tag que o veículo estiver utilizando. Ele te ferra sem você sentir, né? Pois é. Traduzindo é isso. Mas aí você tem que ver o que é mais prático, você ficar parando em praça de pedágio ou passar direto? O mais prático é não ter. É não ter. Né? O mais prático é pagar o IPVA, porque quando o IPVA foi instaurado, instituído, a conversa era essa. Nós vamos instituir um imposto para que o Brasil nunca tenha pedágios. A grande venda, né, do IPVA era essa. Assim como na época da CPMF, nós vamos colocar uma 0,0, uma contribuição mínima de qualquer transação financeira para que o Brasil tenha uma saúde de qualidade. Sim, exato. O Brasil nunca teve uma saúde de qualidade, né, tanto que acabou e continua a mesma porcaria do que era antes, né, então sabe-se lá Deus para onde que é aquilo. Né? E o IPVA a mesma coisa. A gente vai instituir porque o Brasil será
um país de rodovias de qualidade sem pedágio. Hoje nós temos IPVA e temos pedágio. Temos pedágio. Mas por que eu fui lá nessa audiência? Eu não queria que o pedágio viesse, porque a nossa cidade ela já é rodeada por pedágios. Americana, Nova Odessa, Sumaré. E eram pedágio. 3, né, no projeto. Pois é, tem pedágio na Bandeirantes, pedágio na Anhanguera. Se colocasse pedágio aqui na SP-304, ia ser uma cidade cingida de pedágios. E a gente já está com o problema da água, né? O problema do saneamento básico aqui em Americana que vai impactar no bolso dos cidadãos americanos. Então, essa preocupação que me mobilizou a sair daqui e ir para lá nessa audiência, participar. Lembrando, eu ainda tenho que falar da questão da audiência, porque eu apresentei critérios técnicos, né? Essa distância da SP das demais rodovias desse bloco de concessões ia encarecer o projeto. A concessionária que ganhou essa licitação, ela ia ter que investir dobrado, porque ia ter que manter equipes duplicadas. Imagina um SOS, vai manter um SOS só lá na região de Mojimirim, Mogi Guaçu. Como é que fica? Tem um acidente aqui, o SOS vai ter que deslocar de lá para cá? Então o investimento ia ser meio que dobrado. O investimento dobrado, o valor da outorga na licitação ia ser baixo. Ia ter que pagar uma outorga baixa, o governo do estado ia se sentir isso. Outorga muito baixa. E valores do pedágios elevados, né? Porque é operação cara. Né? Não, então, isso, e assim, num espaço de, pelo que eu vi do projeto, se me corrija se eu estiver errado, tá? Pelo que eu fiquei sabendo, um espaço ali de 40 quilômetros de rodovia com 3 pedágios. Né? 20 quilômetros, em torno de 20, né? Daqui até Piracicaba? Mais considerando, eu não sei se do trecho da Anhanguera até, se dá só, eu acho que dá um pouco mais. Sim, não, você falou 30 ou 40, acho que é 30 quilômetros. Eu falei em torno de 40, arredondando para cima, deve dar uns 35, né? Sim. Mais de 30. Mas 3 pedágios, então é absurdo. Aí se você pensar que é ida e volta, né, porque eu não acredito que eles colocariam, quando você põe aquela estrutura de free flow, você coloca ela pegando um arco dos dois lados, né? Então você teria o pedágio ida e volta, né? Você imagina um entregador de comida que sai de Americana para entregar para Santa Bárbara, fatalmente ele passaria na ida e na volta. Vai encarecer tudo, o alimento vai encarecer tudo. Né? E também o pessoal da Praia Azul, que eu fiquei muito preocupado com o pessoal da Praia Azul, eles iam colocar um free flow ali em frente ao aeroporto. Como é que o pessoal da Praia Azul que precisasse vir aqui no Hospital Municipal ia ter que pagar pedágio? Eu fiquei super preocupado com isso, foi o que me motivou também aí nessa audiência pública, né? E uma outra questão, no edital, sempre um edital dessa natureza, ele tem que apresentar o volume de tráfego. Quantos carros passam, quantas motos passam, quantos ônibus passam, quantos caminhões passam, para que o licitador ali, para que a concessionária possa fazer o Project Finance, né? Para ver se esse tráfego, quanto ele vai resultar no valor da tarifa do pedágio. Se esse tráfego for baixo, a tarifa do pedágio tende a subir, tende a se elevar. E o que eu falei lá, que foi também uma questão muito importante que eu falei lá. Essa SP, o que o outro colega falou aqui, ela é como se fosse uma avenida aqui na nossa região. Tudo bem, é uma avenida, mas não basta falar isso para o governador. Ela é uma avenida? Ok. Mas o que ia acontecer quando instalar os pedágios lá? As rotas de fuga iriam ser ativadas. E quando uma rota de fuga é ativada, ou 2 ou 3, que tem aqui em Americana, entre Americana, uma cidade conurbada, Americana com Santa Bárbara, são cidades conurbadas. E Nova Odessa também. Quando essas rotas de fuga são ativadas, aquele pedágio, aquele valor de tráfego prometido, ele não ia se concretizar, ia ficar distorcido. E o que acontece quando uma concessionária tem prometido um volume de tráfego tal e na hora da prática, na hora de operar, o valor de tráfego ia ser menor do que o prometido no edital. Ela vai pedir reequilíbrio contratual, ia pegar no bolso do governo do estado de São Paulo. Ninguém viu isso? Eu alertei eles disso. Sabe como eu alertei eles? No final da reunião dessa audiência, a própria diretora lá, Raquel Carneiro, falou de receber por e-mail, né, as sugestões, críticas e reclamações. Eu mandei um ofício. Eu digitei um ofício de próprio punho ali, né, pelo computador, escrevi todas essas razões, esses motivos, escrevi isso, essa questão do volume de tráfego não poder se concretizar após uma licitação, e isso deixou eles com a pulga atrás da orelha. Eu tenho certeza que deixou, porque uma semana depois, o DR veio aqui na SP e instalou leitores de tráfego, né, com fotografias, com câmeras, para filmar quantos carros passavam, quantos caminhões passavam, e acredito isso que foi uma resposta a esse ofício que eu mandei. Eu trouxe até uma cópia aqui, o ofício que eu digitei aqui, e enviei ali para a Secretaria de Parcerias e Investimentos, relatando aqui os motivos pelos quais
manter a SP-304 ia ser um risco muito grande para o governador do nosso estado de São Paulo, ter um prejuízo na licitação e provocar com que a concessionária vencedora do certame viesse ao governo exigir um reequilíbrio contratual, fazendo que o governo tivesse que reembolsar recursos junto à concessionária. Isso ia ser péssimo para a gente, né? Porque ela podia, como o governo não ia estar com essa questão em dia, ia começar a deteriorar aqui a questão da rodovia. Não é isso que nós precisamos, e como você falou bem, sem o IPVA, a gente não quer pagar IPVA, concordo com você. Menos Estado, mais cidadão. Também eu prego pela liberdade econômica, liberdade do indivíduo, que são os valores do Partido Novo, né? Aqui ia prejudicar muito o cidadão americanense, cidadão novadecense, o barbarense e até o piracicabano, né? Que tem essa rodovia chegando ali na cidade deles. Então é importante. Agora eu aproveito para falar aqui o meu interesse em ser pré-candidato aqui, deputado estadual. O que eu quero? Eu quero, através de uma articulação política, trazer o nosso governador aí, tomara que seja o governador Tarcísio Gomes de Freitas reeleito, né? E vai ser, se Deus quiser. Ele sendo reeleito, nós conversarmos com ele para tentar fazer essa reconstrução da SP-304. Não dá, tem acidente aqui praticamente quase todo dia essa SP. Morre gente aqui demais, né? Toda hora tem acidente fatal aqui com vítimas. Outro dia, perto daqui da direção da minha casa, eu que moro na Nova Americana, sempre morei ali, acidente, um caminhoneiro ele foi lançado para fora do caminhão e morreu na pista do lado contrário. Essa rodovia é muito perigosa, precisa tomar cuidado nessa rodovia. Ela tem que ter a terceira faixa, tem que ter essa reconstrução, essa remodelação dessa rodovia. O Estado tem que estar presente e fazer isso com os recursos públicos, né? A nossa região contribui muito com o Estado, né? Com o ICMS, com outros impostos, né? E a gente tem que fazer isso ser revertido para o nosso Estado de São Paulo e para a nossa região. Tem que ter aqui presente deputados federais, deputado estadual principalmente, que tenha conhecimento técnico para poder convencer o governador Tarcísio de Freitas, e aproveito para falar aqui, não é alguém fácil de convencer, não apenas com um cafezinho, tomar uma água, mostrar no mapa lá, não é só assim que convence o governador, não. O governador é super técnico. Eu conversei com o governador ontem, estive na inauguração da linha 6 laranja do metrô em São Paulo, conversei com ele, e vendo ele falar também nas apresentações, a gente dá para perceber o quão técnico ele é. Tanto é que ele tirou a linha 17 ouro do papel, algo que era para ter sido feito lá para a Copa de 2014, né? Eu que trabalhei em São Paulo, sempre passei ali na Água Espraiada, agora Avenida Roberto Marinho, vi aquelas pilastras lá de sustentação, porque é um monotrilho aéreo, pilastra enferrujando, os alicerces enferrujando, a pilastra se degradando ali com o tempo, uma judiação. O Tarcísio Gomes de Freitas, ele tomou posse no ano de 2023 e já começou a pegar esses projetos que estavam parados e ver o que dá para fazer, para retomar, né? E inaugurou agora, eu fui na inauguração da linha 17 Ouro, uma felicidade ali, que dava para ver até na cara das pessoas, dos paulistanos, porque aquilo ali era um elefante branco lá do passado, né? Para entregar para a Copa de 2014, passamos vergonha, não entregaram. E agora o Tarcísio fez essa entrega, está lá funcionando lá em regime assistido, né? Das 10 às 15 das 10 horas da manhã às 15 horas, né? Mas o pessoal ali virou um roteiro turístico em São Paulo, né? Que tem uma visão bonita ali da linha 17 Ouro e se integrou agora ao sistema de transporte metroviário de São Paulo, né? E ontem ele inaugurou também essa linha 6 laranja, que também estava há mais de 18 anos, uma linha prometida. Também interessante, inaugurou, embora tenha inaugurado 6 estações ali da Vila Brasilândia até a estação ali de Perdizes, né? Muito importante, porque também entra em regime assistido, mas já vai operando, já vai sentindo como é a operação. Depois, a hora que entrar as outras 9 estações, viram 15 estações, já entra em ritmo acelerado. E o que as pessoas levavam 1h30 para se deslocarem ali da Zona Norte para o centro de São Paulo para trabalhar todos os dias, vão fazer esse mesmo trajeto por 23 minutos, né? Olha só o que o cidadão paulista ganha. E outras obras também, o Rodoanel Norte, Tarcísio terminou ele, né? Que interliga ali Arujá, a região da Dutra, chegada da Dutra de São Paulo, com a Fernão Dias. Ele terminou ali e falta pouco para interligar essa região da Fernão Dias até a Bandeirantes. Aí você já tem o Rodoanel inteiro. O anel inteiro do Rodoanel
completo. Outra obra também que estava parada, sofria vários processos, foi pego na Lava Jato também. O Tarcísio chegou lá, pegou essa obra parada, tirou do papel, colocou para acontecer. Então, assim, que a gente vê, o governador Tarcísio é alguém tecnicamente preparado e ele não tem medo de encampar essas obras. A gente vê que tem governadores que tem medo de dar problema, de corrupção e de outras coisas, mas o governador Tarcísio, ele conhece o projeto financeiro, eu também conhece o projeto financeiro, ele sabe o que esses projetos envolvem. E quando ele chama a parceria privada para participar, eu acho super certo chamar a parceria privada para participar desses projetos. Quando ele chama, ele sabe os riscos que a parceria privada vai ter e ele sabe mensurar esses riscos, e ele sabe montar a coisa de forma que seja atrativo, tanto para o parceiro privado quanto para o Estado, que são para nós, cidadãos. Então, assim, enalteço aqui a atuação do governador Tarcísio. Tem a questão da Sabesp também, é importante falarmos aqui. A Sabesp falam que ele fez a licitação, que ele privatizou a Sabesp. Não privatizou, gente. A Sabesp tinha várias ações ali, tinha 30% das ações da Sabesp, ela vendeu 20% das ações, ela ainda detém 9% das ações, e acho que detém o voto majoritário ali, tem uma cláusula de voto principal ali na Sabesp. A Sabesp está investindo, que eu vi na própria Vivo Telefônica, 3,5 bilhões para trocar os registros por registro que tem internet das coisas embarcado. As pessoas vão poder ver a conta de água pelo celular, né? E também a questão de vazamento de água com registros, com internet das coisas embarcado, o registro vai ter uma conexão com o centro operacional da Sabesp via 5G. Né? Então as pessoas vão ter monitoramento se está tendo vazão da água ali na redondeza. Então vai diminuir essa questão de perda de água, roubo, furto de água. Tem essa questão muito importante de furto de água, que falam que perde muita água na redistribuição, mas tem gente que furta a água no registro alterado, sabe? Então é importante, ele está fazendo esse investimento através da Vivo Telefônica, vai trocar lá, acho que São José dos Campos, Guarulhos também, ele está para fazer essa troca. E lembrar que Perus, em São Paulo, nunca teve tratamento de esgoto. Ele construiu ali uma ETS, extração de tratamento de esgoto, a Sabesp construiu, e vai tratar 100% do esgoto ali em Perus. Nunca teve isso, o pessoal convivendo, o Brasil tem isso. 90% da população brasileira não tem coleta de esgoto em casa. E tem aqui no estado de São Paulo, tem esse mal ainda, aflige certas comunidades, certas pessoas aqui no estado de São Paulo. Muitas pessoas não têm coleta, tratamento aqui de esgoto no estado de São Paulo. Isso é importante falar. Então a Sabesp está fazendo tudo isso. São obras que são subterrâneas, são obras que ninguém vê, que não aparecem, mas estão sendo feitas e justificam, sim, passar a maior detenção do poder da Sabesp para a iniciativa privada, porque o Estado não tem todo o dinheiro para fazer essas obras, então ele atrai a iniciativa privada para fazer essas obras, trabalha em conjunto com a iniciativa privada e as obras saem do papel. É importante, eu que sou do Partido Novo, que prego pela liberdade econômica, eu acho importante trazer a iniciativa privada junto para ela participar desses projetos de grande monta, exige um capex enorme, capex é dinheiro na cabeça, nos 5 primeiros anos de uma concessão de 30 anos, 5 primeiros anos, uma concessão é só investimento. Isso é importante. O governo do estado não tem dinheiro. Diga isso de passagem ao nosso governo federal, né, que está gastando mais do que arrecada, que já acabou com a nossa economia. A nossa taxa de inflação aí não abaixa de jeito nenhum. Taxa Selic, taxa de juros, está a mais de 14,5%, há mais de um ano isso. Estamos com um recorde de empresas aí, pedindo recuperação judicial, recorde de famílias endividadas. Então, assim, é importante o Estado trazer iniciativa privada junto, na medida possível, e atrai até investidores estrangeiros nisso, né? Eu acho muito importante. Trazendo o caso da SP-304, foi importante, né? Eu enviei esse ofício lá para a Secretaria de Parcerias de Investimentos, relatei tudo o que eu falei lá na audiência pública. Então, assim, eu deixei a pulga atrás da orelha na questão de manter esse projeto com a SP-304 e eu ressaltei, eu peço que se retire a SP-304 do projeto. Então, eu justifiquei com critérios técnicos, além de políticos, né? Porque de político qualquer um que está na política faz, toma um cafezinho governador, mostra o mapa ali, mas isso não é suficiente, ainda mais com um governador capacitado como o governador Tarcísio de Freitas.
Marcos, até me ocorreu aqui uma lembrança. O Tarcísio é muito bem avaliado, né? Eu, particularmente, converso com os políticos na frente das câmeras e também fora. Muitos apoiadores apoiam na frente das câmeras, mas têm as suas críticas, que são naturais. A principal crítica recorrente ao governador Tarcísio de Freitas é que ele é muito mais militar do que político. E isso, para quem está no mandato, é ruim, porque eles entendem que existe a vida da iniciativa privada e existe a vida pública, que é totalmente diferente. O funcionamento das coisas é mais moroso, as coisas... Então, a grande reclamação do Tarcísio, que para a população pode ser até bom, ele vem mais com a cabeça de iniciativa privada, né, de gestão, do que de político, é que ele é muito mais militar do que político, e chegam a falar até que ele nem gosta de político, né? Aonde você acha que isso ajuda e aonde você acha que isso atrapalha? Ajuda porque ele que foi, ele foi ministro, né, da infraestrutura do governo Bolsonaro. A primeira coisa que ele fez quando ele entrou lá no Ministério da Infraestrutura do governo Bolsonaro foi limpar aquele pessoal que estava lá, né? Quem que eram? Os mensaleiros. Tanto é que o governador Tarcísio ele não está no PL hoje, né? Tinha valdemaristas lá, né? Na Infraero, né? E outros órgãos ali do governo. Ele limpou tudo, foi a primeira coisa que ele fez. Aí começam a falar que ele não tem essa questão política, tem e muito. Ele coíbe a corrupção dessa forma. Isso é bom para o cidadão que está no fim aí da coisa e paga, usa os serviços públicos e paga essa conta, isso é ótimo, porque ele faz a coisa com critério de eficiência. Ontem lá na inauguração da linha 6 laranja, a gente vê isso. Tem as tuneladoras lá que ficam roendo os túneis para fazer os túneis avançarem. Mas eu chamo de tatu, né? Tatu subterrâneo, né? A gente vê ele fazer acontecer essas obras, né? Eu acompanhei a construção da linha 5 Lilás lá em São Paulo, que passou em toda a Avenida Santa Amaro. Demorou, era na época do Alckmin, mas demorou anos. Demorou mais de 10 anos aquilo. Ela sai ali da Chácara Klabin e vai até o Capão Redondo. Demorou mais uma década ali para fazer essa obra da linha 5 Lilás. Então, assim, a gente vê essa diferenciação do Tarcísio. Embora o Tarcísio não seja do meu partido, o Partido Novo em São Paulo está apoiando o Tarcísio para governador, tá? E nós temos o nosso pré-candidato ao Senado, que estamos apoiando. Não sei se você vai falar aqui, mas eu já quero falar de antemão. Ricardo Salles é o nosso pré-candidato ao Senado. Ricardo Salles, nascido em São Paulo, conhece muito bem o estado de São Paulo. Ricardo Salles já foi secretário do Meio Ambiente nos governos passados, foi ministro do Meio Ambiente. Podem falar o que querem, mas o Ricardo Salles conhece o estado de São Paulo. Não venham me falar que tem aí duas pré-candidatas forasteiras que não conhecem o estado de São Paulo, elas são de outros estados, querem se candidatar aqui no estado de São Paulo para serem senadoras. Vocês acham que elas vão defender os interesses de São Paulo uma vez que elas estarem lá ocupando a cadeira de senadoras por São Paulo? Vocês têm certeza disso? A gente tem que colocar gente de São Paulo, que conhece o estado de São Paulo, os problemas do estado de São Paulo, as nossas carências. O estado de São Paulo contribui com mais de 30% do PIB brasileiro, não recebe nada em troca. A gente precisa acabar com isso, é uma pauta minha, cobrar do nosso governador a revisão do Pacto Federativo, onde já se viu o estado de São Paulo contribuir com mais de 30% do PIB e receber nada em troca. Isso precisa mudar. A gente tem que rever esse Pacto Federativo e fazer com que o estado de São Paulo, de fato, seja respeitado na União. Onde já se viu, falei aqui agora há pouco, do Fundo de Participação dos Municípios, o Estado de São Paulo contribui com 255 255 bilhões para esse fundo e recebe só 400 milhões em troca, fica financiando outros municípios aí de outras regiões, aí municípios de menos de 2 mil habitantes. Onde que a gente vai parar com isso? Isso precisa acabar urgentemente. É uma das minhas principais pautas de atuação, caso eu venha a ser candidato e caso eu seja eleito, e tomara a Deus que eu seja eleito. Porque eu vou trabalhar muito aqui pelo nosso estado, pela nossa região. Não seria mais interessante o Ricardo Salles virar deputado federal para ser um puxador de votos para o Partido Novo? É interessante, o Ricardo Salles foi o terceiro deputado federal melhor eleito no estado de São Paulo em 2022, mas ele quer ser senador, ele conhece muito bem as particularidades,
Ele conhece muito bem como funciona Brasília, pela experiência, larga experiência que ele tem, pela vasta experiência que ele tem nessas coisas. E ele é um cara certo, é um cara de direita, defende os valores de direita, propriedade privada. Com ele, MST não vai ter vez no estado de São Paulo, invasão de propriedade, não vai ter vez. Ele conhece as questões do meio ambiente. A gente não tem como falar de meio ambiente, a gente não falar da questão do tratamento de esgoto nas grandes cidades, tratamento de resíduos sólidos. Ele conhece bem essas coisas. É isso que fere o meio ambiente. O estado de São Paulo precisa ver essa questão, não ficar lá a Marina indo na França, falando com ONG, tudo isso daí não está resolvendo nada. A gente teve recorde de desmatamento, governo Lula agora, recorde de desmatamento. Teve lá os índios lá, Yanomamis também, vários índios morrendo lá, com ação lá indígena, lá, ação de garimpeiros lá. Isso ninguém fala, tem que ser falado isso agora. Estamos na véspera da eleição. Tudo que prometeram lá em 2022, Lula, paz e amor, isso nada se configurou. Isso para mim é falácia. A gente tem que mudar isso. E eu vou falar outra coisa, viu, Gustavo? Me desculpa aqui tomar muito tempo. 2025, 2026, 2027. Agora, 2027, a gente tem que iniciar com um novo governo. O Brasil só vai se reconstruir com Lula fora do poder. Tá? A gente não vai poder continuar com isso. O próximo presidente da República vai indicar 4 ministros do STF. Tá? Pensem bem, analisem bem os projetos que esses candidatos vão apresentar. Porque o que nós vimos nos 20 anos do PT até agora, para mim não mudou nada, só piorou. Só piorou. Avanço da droga, avanço da criminalidade. A gente está dependendo dos Estados Unidos da América, vir forçar as nossas forças de segurança para atuar aqui no estado de São Paulo, aqui no Brasil e também no estado de São Paulo, a operação policial hoje aí, né? Enfim, é uma vergonha para as nossas seguranças públicas. A gente tem que fazer o nosso trabalho aqui, no nosso Brasil, né? Fronteiras desguarnecidas, passa-se tudo na fronteira. A Venezuela, quando o Maduro foi capturado lá pelas forças dos Estados Unidos, a Venezuela, a fronteira com a Venezuela, passando gente de lá para cá, e não tem controle nenhum, imigrantes entrando, a gente não sabe quem é. Isso é importante, que o nosso país tenha essa questão de segurança como foco principal, uma das principais preocupações do brasileiro. Não querendo te colocar em saia justa, eu sei que você está preparado para me responder, mas eu quero saber seu argumento. Acredito que as duas candidatas ao Senado que você se referiu seria Simone Tebet, que é do Mato Grosso do Sul, né? Ela nasceu em Três Lagoas, enfim, e politicamente sempre radicada no Mato Grosso do Sul, agora querendo vir para São Paulo, e Marina Silva, que conhecidamente é do Acre, inclusive já a entrevistei, particularmente foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz, ela é muito boa de entrevista, mas também acreana e hoje foi eleita deputada federal por São Paulo, mas é ministra, então está licenciada. Qual a diferença das duas para o Tarcísio, que é carioca e foi ministro de infraestrutura, mas hoje é governador de São Paulo e também teve a pecha, principalmente pelo Rodrigo Garcia, tanto que o Rodrigo Garcia usou a questão de paulista raiz, né? A diferença das duas para o Tarcísio, que também veio de fora e hoje é governador do estado. Veja bem, Gustavo, a gente teve a Operação Lava Jato. Alguns nomes apareceram nas listas da Lava Jato, né? E o estado de São Paulo está carente de políticos que tenham essa questão do estado de São Paulo ser melhor governado. Nós não temos políticos, nós tivemos na última eleição, 2022, o meu colega, o Vinícius Poit, né, ele foi candidato a governador do estado de São Paulo, ele conhecia bastante, ele tinha essa questão da responsabilidade fiscal muito forte, né, mas ele não foi eleito. Quem foi eleito foi o Tarcísio. E o Tarcísio é uma pessoa que tira obras do papel, né? A gente não vê isso em outros governadores, em outras figuras políticas do nosso estado de São Paulo. Tem o vice dele, o Felipe Ramute, né? O Felipe Ramute é um cara bom também, que eu entendo, é um político bom. Eu acho que brigaram, né? Eles não estão muito bem, não. Então, mas eu vi ele ontem junto com o Tarcísio lá na inauguração da linha 6 Laranja. Então, a gente precisa ter políticos que tenham essa questão de encampar os interesses do nosso estado paulista, né? A gente tem poucas figuras hoje. Então seria que o Tarcísio ele tem um perfil muito técnico, que elas não teriam, então não justificaria a vinda? Não, assim, o Tarcísio já está no poder, ele foi eleito em 2022 e nada mais justo do que ele continuar mais 4 anos e está inaugurando as obras importantes, né? São obras importantes para o nosso estado. É importante que ele continue. E os nomes que estão aparecendo aí, qual que é o outro nome da oposição? Estamos vendo aí. O ex-ministro da Economia, que mais impostos criou aqui
no Brasil, né, que afugentou várias empresas aí para o Paraguai, muita gente querendo se mudar para o Paraguai, porque a nossa carga tributária está muito grande. Gustavo, daqui para frente, tudo que você ganhar, mais de 30% vai para o Estado. Daqui para frente, né? Daqui para trás já foi. Inclusive já até gastaram. Daqui para frente, tudo que você ganhar, você cidadão que está assistindo aí, daqui para frente, tudo que você ganhar na sua vida privada, 30% vai para o governador, para o presidente da República, né? E para os governadores municipais. Então, assim, é importante dizer, o Tarcísio é alguém que está trabalhando pelo Estado, não temos, assim, casos de corrupção que a gente vê, então é importante, eu acho que é diferente a gente falar que ele veio de outro estado e elas estão vindo do outro estado. Por que elas estão vindo? Porque elas não se elegem mais no estado delas. A própria Simone Tebet falou que lá no Mato Grosso, na terra dela, ela não se elege nem para síndica de prédio. Ela falou que nem para isso ela se elege lá. E a Marina Silva é outra também, lá no Acre, né? Que também está com uma popularidade baixa lá. Por que vai vir ocupar espaço aqui no estado de São Paulo? Essas pessoas não vão defender os interesses de São Paulo, os interesses que eu falei agora há pouco, a questão do Pacto Federativo, você não vê elas falar nisso. A Simone Tebet também não tem a menor condição. Eu não acho que vai defender os interesses do estado de São Paulo. Se as pessoas não são do estado de São Paulo, a gente precisa ter gente do estado de São Paulo. Na minha opinião, tem outras duas pessoas que eu vou apoiar. Estou falando de apoio. Tá? Pode declinar o nome, não tem problema. Eu já falei uma aqui, o Ricardo Salles, né, nosso pré-candidato ao Senado, e o outro é o Guilherme Derrite. São as minhas preferências aí, que eu estou vendo que estão apresentando aí propostas mais robustas aí para o nosso querido estado de São Paulo. E o Zema nesse cenário? O Brasil, em qualquer lugar, tem uma tendência a polarizar, né? E aí eu acredito que candidaturas como a do Zema e do Caiado sofrem muito com isso, porque em dado momento a população percebe a polarização e acaba desidratando as terceiras vias, né? Como que você vê a candidatura do Zema? Você acha que ele vem candidato novo, mantém o nome dele? No segundo turno, eventualmente indo Flávio e Lula, você acredita que o novo acompanha quem ou quem você acompanharia? Bom, vamos lá. Gustavo, essa pergunta é importante, né? Primeiro turno é voto de convicção, né? A gente tem convicção em qual projeto de trabalho? Eu tenho convicção no projeto do Romeu Zema. O Romeu Zema é alguém que eu conheci lá em 2018, né? Quando ele foi eleito, antes dele ser eleito, primeira vez governador de Minas Gerais. Ele que não era conhecido, né? Ele veio da iniciativa privada, o governador Romeu Zema, ele era antes empresário, né? Ele é dono lá das lojas Zema, lá no interior do estado, um governador bem-sucedido, um empresário bem-sucedido no interior de Minas Gerais. Posto de gasolina também. Posto de gasolina, né, o qual eles venderam já. Mas, enfim, a vida privada dele é a vida privada, ele resolveu vir para a iniciativa, para a vida pública, né, pelo mesmo motivo pelo qual eu resolvi vir. A gente não estava vendo efetividade na vida pública com quem estava nos representando, né? Por isso que a gente procura sair, a gente não é de graça que a gente sai, né? A gente abre mão de um monte de coisa na iniciativa privada para vir para a vida pública. É importante deixar isso claro. Eu, que participei das duas eleições anteriores, não usei um centavo de dinheiro público, tá? O pessoal aqui de Americana teve gente que usou mais de 1 milhão declarado. Declarados, hein? Mais de R$1 milhão. Isso daí é dinheiro gasto, dinheiro indo para o ralo. O seu dinheiro para construir hospitais, para tratar de gente, tratamento de saúde, dinheiro indo para o ralo, gente gastando mais de R$1 milhão com propaganda eleitoral em 45 dias de campanha, queimando, isso daí é queimar dinheiro. Tá? Por isso que é importante a gente ter eleições distritais. Mas voltando ao caso do Zema, o Zema tem propostas para todas as áreas, segurança, saúde, educação e para a economia, a principal delas. Hoje a economia que afeta o brasileiro, o Romeu Zema tem proposta para tudo, ele está com pessoas capacitadas, pessoas eficientes aí do lado dele, para fazer uma política eficiente, né, em todas as áreas. O Romeu Zema não está para brincadeira, não, ele está percorrendo o Nordeste agora para conhecer o Nordeste melhor, falando com as pessoas. O Romeu Zema, que lá em 7 anos e meio não teve um caso de corrupção em Minas Gerais, hein? Não teve nenhum caso de corrupção, caso dele. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito muito no Romeu Zema, é a minha preferência atual, tá? Temos a polarização, sim, mas o Romeu Zema, assim, eu que conheci ele em 2018, ele tem propostas consistentes, ele é o único que está dando a cara a tapa nessa questão do STF, né? Essa questão aí do Vorcaro, ele está cobrando aí com vídeos aí os ministros do STF, é um caso sério, né? É uso de dinheiro público aí,
A gente, por mais que queira falar o banco é uma empresa privada, mas estava com todas aquelas questões de órgãos públicos, né, investindo previdências públicas nesse banco. Iam quebrar o BRB ia comprar o banco então, no final das contas. Pois é, né? Então, aí tem a ver o que a gente falou agora há pouco, né? Ministro aí com a esposa fazendo contrato com o banqueiro aí, está vindo à tona todas essas questões pela Polícia Federal aí. Então a gente está acompanhando isso daí para tentar entender como é que isso se desenrolou, né? E para ver o que a gente precisa fazer no Brasil, né? A gente precisa mudar, precisa ter uma reforma, o judiciário precisa ter uma reforma, né? Então o Romeu Zema está apresentando essas propostas aí, tem proposta para que ministro tem critérios para se eleger ministro, né? Não é apenas uma indicação política, né? do presidente que está ocupando o cargo, ele indica colegas dele, amigos dele para ocupar cadeira, né, no STF. Isso daí tem que acabar, gente, isso daí não pode, isso daí está acabando com o nosso país. Eu, conversando com você, já conversamos antes da entrevista há muito tempo, a gente já se conhece há alguns anos, eu percebo você com um perfil muito do executivo, né? Eu acho que é uma característica, e não são todos que têm, né? O legislativo, o mandatário do legislativo, ele pede muito, o executivo que tem a caneta, então ele acaba pedindo, requerendo, enfim, né? E eu te percebo muito com essa visão bem característica de políticos que têm um perfil do executivo. Existe, ao longo prazo, um desejo, uma possibilidade de sair, por exemplo, a prefeito de Americana? Quem sabe, né, Gustavo? O futuro a Deus pertence. Eu que sou cristão, eu respeito muito os valores cristãos, né? Respeito muito a palavra que está descrita na Bíblia, né? O que eu entendo, a minha proposta hoje, né, seria para o cargo legislativo na Alesp, né? Porque eu entendo que eu posso contribuir muito com fiscalização do Estado, contribuir com essas questões de conhecimento de políticas públicas, né? Conhecimento de infraestrutura que eu tenho aí há mais de 30 anos no mercado aí, privado, trabalhando com infraestrutura, né? Então eu posso contribuir muito na vida pública com esse meu conhecimento, né? Quem sabe lá no futuro, né? Eu acho que também no legislativo você também agrega conhecimento na questão política, né? Na questão de articulação política, conhecer melhor isso, eu acho importante. Eu não tenho pressa, não, eu vou no meu passo aqui. É importante falar aqui, não estou usando o dinheiro público de novo, tá? Eu estou fazendo campanha aqui na raça, gastando aqui a sola de sapato, saliva e suor. Pré-campanha, desculpa, pré-campanha, né? Importante falar isso, pré-campanha. Estou fazendo assim, né? Porque eu acho que dinheiro público tem que ter zelo, tem que ter responsabilidade com o dinheiro público, não pode sair gastando, ficar prometendo moedas de troca aí, alguma coisa, depois, se eu for eleito, a gente vai trocar, vai ter algum toma lá da cá, assim. Eu acho que toma lá da cá, prevendo recurso público, para mim, eu acho que não é o caminho. A gente tem que começar agora, a política, você tem que filtrar ela por gente que pensa diferente. E no Partido Novo, que tem seleção rigorosa de pré-candidatos, o Partido Novo, ele detecta essas coisas. Ele expurga a gente que tem essas práticas da velha política e deixa a gente que tem com propostas novas, propostas de responsabilidade fiscal, eficiência, liberdade individual, liberdade econômica, gente que defende o livre mercado, importante, o livre mercado, né? Tudo com responsabilidade, né? Tudo com responsabilidade. E, acima de tudo, as leis que valem para todos, não alguns que têm o privilégio de não serem submetidos às leis, estamos vendo isso agora, mas todos iguais perante a lei. Todos têm que ter o mesmo tratamento perante a lei. Marcos, a gente encaminha para o final do nosso bate-papo. Caso você queira deixar um recado final para o nosso telespectador, fique à vontade. Cidadãos da nossa região do Polo Têxtil, eu vou concentrar a minha pré-campanha e depois a minha campanha, se Deus quiser, aqui nessa região. Eu conto com você, minhas redes sociais, Instagram, @marcoshomsi, HOMSI.SP. Eu tenho também o site www.marcoshomsi.com.br, está aí na internet. Conto com o seu apoio, me visite lá, troque uma ideia, tenho lá um WhatsApp lá para entrar em contato comigo. Entre em contato comigo, pode fazer sugestões, pode reclamar, pode me criticar, pode elogiar também, mas estamos juntos aí. A direita, nós vamos defender os valores da direita. Eu sou do Partido Novo, sou filiado do Partido Novo desde 2016, acompanhei toda a evolução do Partido Novo. Nós que estamos agora com pessoas majoritariamente de direita lá para vir concorrer aos principais cargos do nosso país, desde presidência da República
até ao candidato aqui da Alesp, deputado estadual, no caso de São Paulo. Temos pré-candidatos para todas essas posições. Nos acompanhe aí nas redes sociais, vou agradecer muito. Já estou apontando algumas coisas que deputados estaduais têm que fazer aqui na nossa região, já estou apontando aí no meu Instagram. Curta lá, dê uma olhada, vê o que você acha e me acompanhe, por favor. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Marcos. E obrigado a você que nos assiste. Eu sou o Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política. Você assiste aqui na TV Todo Dia, canal 14 da TV Aberta, canal 8 da Claro TV, em mais de 11 cidades da região metropolitana de Campinas e região metropolitana de Piracicaba. Você assiste o nosso programa, tem 30 minutos na TV Aberta e na íntegra no YouTube, nas redes da TV Todo Dia. Quero agradecer a Kátia que está aqui conosco, o Alessandro também, estão aqui fazendo a parte técnica e até a próxima. Procurando o café perfeito? Conheça o Café Fraga, um café 100% arábica.